Olá, caríssimos! Aqui, eu não sei se já aconteceu isso com você. Você tá numa viagem, aí de repente você sente alguma coisa esquisita, mas aí, irmão, pô, tu tá na viagem, ficou o ano inteiro viajando, trabalhando, e agora é hora de descansar, né? Mas aí, quando a gente vai descansar, acontece alguma coisa. É o que aconteceu nesse caso aqui. Eu sou o Dr. Tiago, eu sou médico cardiologista e a gente está na preparação para a semana online de eletrocardiografia e o link está aqui na descrição. Faz a sua inscrição para a próxima semana online de eletrocardiografia que você vai receber esse caso e outros casos também, tá certo? O caso é de um chefe de cozinha que ele foi viajar, ele foi lá para Bonito, no Mato Grosso do Sul. E aí, quando ele chegou no hotel, ficou sabendo que tinha os passeios e tal, para ele poder mergulhar, e de repente ele sentiu um cansaço, ele achou até que o cansaço seria decorrente da viagem que ele fez, porque a viagem era longa, ele saiu de São Paulo e foi lá para o lugar onde ele estava ali, no hotel. Sentiu um cansaço, um mal-estar, mas continuou fazendo as coisas que ele estava fazendo, mas de repente ele sentiu uma dor aguda no peito, uma dor em aperto, um desconforto intenso, que irradiava para o membro superior esquerdo, e aí não tem jeito, né? Dor que começa na ponta do nariz até o umbigo, na cardiologia a gente chama isso de dor torácica. E a gente tem que pensar em infarto agudo do miocárdio, tem que investigar. E aí, infelizmente, melou as férias do nosso amiguinho lá. E aí ele foi para a emergência, na emergência rodaram esse eletro aqui que a gente vai discutir, tá? Primeira coisa, toda vez que você ver um paciente que tenha uma dor torácica que chega no serviço de emergência, a primeira coisa a se fazer não é pedir marcador de necrose miocárdica, é pedir enzima cardíaca. Não é. A primeira coisa a se pedir é o eletro. O eletro tem que estar pronto, sendo laudado e com conduta em até, no máximo, 10 minutos. Sim, 10 minutos. Deve estar perguntando, doutor, 10 minutos lá no meu hospital, o paciente não passa nem da triagem, o paciente não chega nem no segurança na porta, ele não chega em 10 minutos. Pois é, isso é um critério de qualidade de qualquer hospital, tá? É o tempo que demora um paciente com dor torácica ter um eletro sendo laudado. Esse paciente que tem uma dor torácica, ele tem que passar à frente de todo mundo, irmão. Por quê? Na frente dele tem o paciente da gripe, tem o gripe, tem o entorse de joelho, tem o atestado, tem o discutiu com a mulher, tem um montão de coisas que não são emergenciais. Esse cara é emergencial. Doença coronariana é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Esse cara vai morrer. 50% dos pacientes com coronariopatia grave morrem na primeira hora. Metade da galera. E dos que sobram, a outra metade morre em 24 horas. Olha que troço sinistro. Mata muito. E você vai ficar dando sorte pro azar? Óbvio que não. O que você vai fazer? Eletro para esse cara. Doutor, quer dizer então que eu não peço enzima cardíaca para um paciente que tem dor torácica? É óbvio que você pede. Só que a primeira coisa que você faz é rodar o eletro. E a gente rodou o eletro e a gente já viu um montão de coisa importante aqui. Primeira coisa é que o paciente tem um ritmo sinusal. Ah lá, ó, onda P que precede o QRS em D1. Deixa eu pegar minha caneta mágica aqui, ó. Em D1, aqui ó, D1, onda P, D2, AVF, aqui a onda P, ó, precedendo o QRS. Negativo em AVR e um padrão mais menos em V1, ou seja, o ritmo é sinusal, tá? A frequência cardíaca aqui divide 300 pelo número de quadradões, então vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, quase 4. Se fosse 4, daria 300 dividido por 4, dá 75. Então, um pouquinho menos do que isso, beleza? 75 batimentos por minuto. Não vou ficar perdendo tempo com isso aqui, não. Tá com uma frequência adequada, tá? A onda R, ela cresce de V1 até V6, tá? Até, se prova o contrário, tá tudo direitinho. Só que olha o que chama a atenção da gente. Primeira coisa é que o intervalo PR aqui, ó, ele é um pouquinho mais longo. O intervalo PR, ele tem que ter de 3 a 5 quadradinhos, tá? Quando tem menos do que 3, é um PR curto. Quando tem mais do que 5, a gente chama de PR longo. E o PR longo,
O principal diagnóstico para o PR longo é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, BAV de primeiro grau, que na verdade não é um bloqueio atrioventricular, né? É um alentecimento de condução do estímulo sair lá do nó sinusal até o nó atrioventricular. Então tem um BAV de primeiro grau, tá bom? Tem um BAV de primeiro grau, BAV de primeiro grau. Beleza. Aqui, ó. Beleza, BAV de primeiro grau. E o que chama mais atenção num paciente com dor torácica, o que você está procurando é o quê? Alterações no segmento ST, principalmente o supradesnivelamento do segmento ST. Por quê? O segmento ST, na doença coronariana, o que a gente tem que pensar? Que quando tem um supra de ST, representa uma coisa, e quando tem um infra de ST, representa outra coisa. O infra de ST representa uma obstrução parcial de alguma artéria coronariana, tá? E o supra de ST, a oclusão total, tá? De uma artéria coronariana. Lembrando que as artérias coronarianas são chamadas de coronarianas porque elas envolvem o coração como uma coroa, como uma corona, daí artérias coronárias, porque envolvem o coração como se fosse uma coroa, tá? Então cada artéria dessas vai irrigar uma região diferente do coração, uma parede diferente do coração. Então se você sabe aonde que está a alteração, você já consegue inferir sobre qual artéria que está a lesão. Então olhando o eletro, você já consegue estimar o que você vai encontrar no cateterismo, tá? Então, você já sabe antes, olhando pelo eletro. E o eletro é um exame barato, que você faz à beira-leito, tá? Disponível em qualquer unidade da federação, você consegue fazer isso, tá? Então, aqui você pode ver que tem alterações aqui do segmento ST nesse eletro, a gente vai discutir um pouquinho mais daqui a pouco. Quando existe o infra de ST, essa obstrução parcial pode ser de qualquer grau. 70% de obstrução, 80%, 50%, 60%, voou aqui o papel. Ó, pode ser qualquer obstrução, desde que não seja 100%, tá? E quando tem o supra de ST, é uma oclusão, não passa nenhuma gotinha de sangue dali para frente, tá? Não passa nenhuma gotinha de sangue, tem uma obstrução total. Então, o que a gente está procurando aqui é a alteração mais grave. E se não tiver? A menos grave. E se não tiver? A menos grave ainda, e você vai aí por diante. Lembrando que a coronariopatia, ela segue uma lógica. Geralmente começa com isquemia, depois corrente de lesão e depois necrose. E isso tem uma variação temporal. O tempo vai passando, vai destruindo o músculo cardíaco. Lembrando que tempo é músculo. Por isso você não fica esperando a enzima cardíaca ficar pronta. Você já roda o eletro. Se tiver supra, o que você tem que fazer? Abre o vaso. Imediatamente, exato. E você tem que fazer isso no menor tempo possível. Habitualmente até 12 horas, em algumas situações até 24 horas, dependendo do tipo que você vai fazer. Mas de uma forma geral, você tem que abrir o vaso. Como? Ou com angioplastia, manda o paciente lá para a hemodinâmica para ele abrir o vaso e botar um stent, ou com trombolítico. Alteplase, tenecteplase, streptokinase, dependendo do trombolítico que tiver lá na sua unidade, tá? Então, olha só, aqui, preste atenção que a linha de base, em todos os locais, ela segue o mesmo padrão, tá vendo? Ó, aqui, ó, a linha de base aqui é a mesma da linha de base aqui, tá todo mundo na linha de base. O segmento ST é esse pedacinho aqui, ó. O segmento ST tá na linha de base. O segmento ST é outro lugar que eles mostrar para você. Ó, segmento ST, cadê? Aqui, ó, tá mais ou menos na linha de base, ó. O segmento ST tá mais ou menos na linha de base. Só que, olha aqui onde está o segmento ST em D1, ó. Ele tá para cima, ó. Aqui, ó. Ó o D1, ó. Tá para cima. O AVL também. D1 e AVL tem um supradesnivelamento do segmento ST. Ora, D1 e AVL representa a parede lateral alta. L de lateral. E o 1 não parece um L? Um é um L. Lateral. Então, D1 e AVL é a parede lateral. Só que D1 e AVL é a parede lateral alta, tá? A parede lateral toda é V5, V6, D1 e AVL. Só que D1 e AVL é a parte alta da parede lateral. Então, a parede lateral alta. Então, tem um supradesnivelamento do segmento ST em parede lateral alta. Portanto, infarto com supra
em parede lateral alta. Em eletrocardiografês, você não fala que é infarto com supra, você chama de corrente de lesão. Corrente de lesão. Quando é supra, você chama que é uma corrente de lesão subepicárdica, tá? Então, ó, corrente de lesão subepicárdica lateral alta. Esse é o laudo eletrocardiográfico para o que está acontecendo. Corrente de lesão subepicárdica em parede lateral alta. E pare e pensa comigo. A parede lateral alta, a parede lateral, ela é irrigada por uma artéria coronariana, que é qual? A circunflexa, a CX, tá? Então, provavelmente, o que houve? Houve um fechamento da CX, ocluiu a CX. Como que você sabe que ocluiu? Não teve um supra? Supra ocluiu. E qual é a artéria que irriga a parede lateral alta? A circunflexa. Portanto, eu já sei o que eu vou esperar no cateterismo, quando eu for fazer o cateterismo desse doente. A CX vai estar o quê? Ocluída, 100% de obstrução. Então aqui, ó, eu tenho um infarto com supra em parede lateral alta. Então como é que fica o laudo desse eletro aqui? Ritmo sinusal, frequência de 75, o eixo elétrico aqui está lá em menos 60, tem um M-bloqueio anterior esquerdo, eu tenho um BAV de primeiro grau e tenho uma corrente de lesão subepicárdica lateral alta, provável oclusão de artéria coronariana circunflexa. O que eu tenho que fazer? Dependendo do tempo que o paciente chegou lá, abrir o vaso, seja com angioplastia, seja com trombólise. Então é isso que você vai ter que fazer, tá certo? Então fica aí a discussão do nosso caso, dá o seu like aí se você gostou do vídeo, tá bom? Se inscreve no canal e faz a sua inscrição para a próxima semana online de eletrocardiografia. Eu espero você lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.